Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, porque cada um de nós que aqui se encontra tem uma trajetória dentro da doutrina espírita, dentro da vida desta encarnação. E o fato de estarmos aqui reunidos e reunidas já mostra um propósito, já mostra uma sintonia dos corações aqui presentes em torno desse tema. Gostaria de agradecer à casa, a este Centro Espírita o Consolador, por nos receber aqui, dando essa oportunidade de compartilhar um pouquinho que eu possa ter estudado, mas que tudo que for falado aqui na realidade é uma coletânea de mensagens, de ensinamentos de espíritos superiores, benfeitores espirituais, que caridosamente trouxeram essas mensagens para que nós pudéssemos beber nessa fonte luminosa. E também gostaria de agradecer a toda a equipe da jornada, a todas as oradoras, e eu vinha pensando nisso, eu disse, muita gente não me conhece, praticamente ninguém me conhece. Por quê? Porque existem nomes de oradoras que fazem parte da história da jornada da mulher espírita. E sempre quando eu penso isso, eu fico emocionada e agradecida, porque eu percebo que o nível de generosidade, de amor, de perseverança, como foi dito pela irmã, é tão grande, que essas oradoras estão abrindo um espaço para as outras menos experientes, para que possamos crescer juntas, para que possamos compartilhar esses ensinamentos do Mestre Jesus, trazidos também por espíritos benfeitores. Então, esse tema, mediunidade na família, a gente deve observar, antes de mais nada, o tema central da jornada. O tema central da jornada, que é... Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Não sai? Pronto. O tema central da jornada, que é vivência do Evangelho em família. O que é que isso tem a ver com esse tema da mediunidade? Eu não tenho mediunidade ostensiva. Não sou médium de psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência, nada disso. Se eu muito me atrever, obrigado, meu irmão, eu posso dizer, quando eu me torno digna, me preparo e me harmonizo, poderia dizer que eu teria uma leve mediunidade de inspiração. Então, o tema de hoje não é sobre os fenômenos mediúnicos, não é mediunidade experimental, mas são aspectos que fazem parte da mediunidade e que são extremamente relevantes e que, na realidade, as equipes espirituais, nessa comunicação, nesse intercâmbio entre os dois planos, eles esperam que nós possamos entender este relacionamento como uma forma de nós nos iluminarmos. Basicamente, é isso. Então, vamos imaginar a mediunidade como uma faculdade reveladora, uma ferramenta que nos auxilie a nós podermos evoluir moralmente, evoluir intelectualmente e evoluir afetivamente também. Não só dentro da família terrena, mas com a nossa família universal. Então, a pergunta é, o que é mediunidade? O que é mediunidade para cada um de nós? O conceito inicial, se nós formos buscar no livro dos médiuns, seria uma faculdade que permite esse intercâmbio, essa comunicação com o mundo dos espíritos. Mas esse não é o propósito. Esse é ferramenta. O propósito é muito maior do que a parte experimental. Muito maior do que a ciência mediúnica. Muito maior do que trazermos os ensinamentos ou mensagens de psicografia. Muito maior. E, na realidade, a segunda pergunta, além de saber o que é mediunidade, é o que fazemos com a nossa mediunidade? Qual o propósito da mediunidade? E como a mediunidade pode nos auxiliar
cada um de nós, no círculo familiar onde estamos inseridos. E também não vou falar aqui, pode ser que alguém depois no final se decepcione, e estava esperando um discurso diferente. E ela não atendeu ao que as minhas expectativas. E eu preciso compartilhar com vocês que durante o estudo para esse tema, obviamente que a gente pergunta o que se gostaria de ouvir. O que é que isso traz de relevante para as pessoas que estarão lá, encarnadas e desencarnadas? E em que esse tema se encaixa com o tema central da jornada? Então, durante os meus estudos, eu procurei mergulhar dentro da mediunidade, na minha família principalmente, nos relacionamentos nos quais eu estou inserida, e aí as peças desse quebra-cabeça foram se encaixando. Então, conforme nosso irmão Emmanuel nos disse, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 10 de mediunidade, ele fala que a mediunidade é uma gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas, para as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E vejam que ele usou construções espirituais, e a palavra construção está no tema central da jornada. Mediunidade para a construção de um mundo melhor. Vivência do Evangelho para a construção de um mundo melhor. Não do mundo dos espíritas, mas um mundo de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, de amor e perseverança, como foi muito bem dito pela irmã que está dirigindo essa reunião. Então, essa mediunidade que vamos focar aqui, o primeiro aspecto, deveria ser vista como uma luz, essa gloriosa luz, como um alerta. Toda luz, ela serve como guia, abrir espaço, trazer claridade para as sombras, para as dúvidas, o amparo e o testemunho que a gente recebe a partir das experiências vivenciadas e relatadas pelos espíritos. E para mostrar como ainda muitas vezes temos uma noção equivocada do verdadeiro propósito do intercâmbio espiritual, trouxemos um exemplo que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, num capítulo onde André Luiz, o espírito Hilário e o benfeitor, o instrutor Aulus estão acompanhando diversas casas espíritas, observando, como foi dito no prefácio do livro, André Luiz estava, no primeiro capítulo, ele está na realidade querendo aprender alguma coisa sobre ciências mediúnicas. E nesse capítulo especialmente, eles estão numa casa espírita observando uma sessão de psicografia. Existe uma médium muito segura, muito harmoniosa, muito dedicada, Dona Ambrosina, e ela está fervorosamente trazendo mensagens do mundo espiritual. E a audiência que estava naquele momento, lançando a ela pensamentos de angústia, aflições, desejando receber do mundo espiritual e dos entes queridos desencarnados alguma notícia. E Hilário, que se assemelha bastante a todos nós, nas suas dúvidas e nos seus questionamentos, muitas vezes infantis, pergunta a Aulus: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? E Aulus vai responder: são respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. Respostas reconfortantes. Respostas significa, então, que toda pergunta que a gente fizer aos espíritos, eles vão nos dar as respostas. Eles vão dizer o passo a passo a cada um de nós, eles vão dar receita de bolo, como a gente deve agir? Acho que não. Mas, para não continuar com essa dúvida, Aulus responde que, na realidade, respostas reconfortantes. Mas Hilário, pergunta: então essas respostas, elas são a equação definitiva para os problemas que os encarnados trazem? Resposta às equações definitivas, o que é isso? Tem uma problemática,
pergunto ao mundo espiritual e eles vão me dizer exatamente, vão revelar o meu passado, meus compromissos, como eu devo agir. Enfim, não é bem assim. Na realidade, entre o auxílio e a solução, palavras de Aulos, existe um caminho, um esforço a ser traçado, que depende de cada um de nós. Hilário, não satisfeito, faz essa pergunta que está aqui no slide. Ora, se o mundo espiritual não traz as mensagens para resolver as nossas questões, então para que o intercâmbio? Por que a porta aberta entre eles, encarnados, e nós, desencarnados? Enfim, Aulos dá uma lição, que na realidade é da lei que a sabedoria socorra a ignorância. É da lei que aqueles mais preparados ajudem os menos preparados. Mas o mundo espiritual, nossos irmãos que estão mais próximos, os benfeitores, os mentores, também estão na sua trajetória evolutiva e também têm as suas tarefas, também têm seus desafios, também têm as suas fragilidades. Eles estão num grau acima, mas ainda não são anjos. Então, eles vão servir de exemplo a cada um de nós, do que nós precisamos também trabalhar. Trabalhar intelectualmente, trabalhar afetivamente, moralmente, espiritualmente. São as duas asas que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. A asa da sabedoria e a asa do amor. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o verdadeiro objetivo e propósito da mediunidade, Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso, logo no prefácio, intitulado No Serviço Cristão. Ele diz o seguinte: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Há companheiros tão preocupados em utilizar o Espiritismo como laboratório de experimentos e pesquisas. Há companheiros tão preocupados em discutir as questões filosóficas ou a empregar os ensinamentos, apontando os erros dos outros, apontando os caminhos que os outros devem trilhar, esquecendo que Espiritismo é oficina de serviço, é clima de serviço e edificação. O Espiritismo ele é extremamente importante, mas ele tem que estar direcionado a nós mesmos. Primeiro nós fazemos o nosso trabalho íntimo. Primeiro nós vamos conhecer a nós mesmos, conhecer e reconhecer aquilo que ainda não alcançamos, as virtudes ainda não trabalhadas. E o mais difícil, reconhecer nossos equívocos, porque a gente atinge o nosso orgulho, que é muito difícil, de reconhecer o que ainda não construímos dentro de nós. Então o Espiritismo é uma doutrina belíssima, mas precisamos usá-la inicialmente para nós mesmos. E depois vamos auxiliando aqueles que estão ao nosso redor. Mas não nos equivoquemos, a gente não pode esperar atingir um nível de excelência moral para começar a trabalhar. A gente aprende servindo, a gente aprende ajudando, a gente aprende com os desafios. Enfim, um aspecto importantíssimo que precisamos analisar, além da mediunidade, relacionada a conhecimento, a experiência, a ensinamentos do mundo espiritual para nós, que é a mediunidade e sintonia. Não existe como sermos considerados médiuns e não falarmos do aspecto da sintonia. Essa sintonia a gente abre um leque, imaginando, está bastante eco, né? Imaginando a sintonia afetiva, imaginando a sintonia intelectual e imaginando a sintonia espiritual. Porque nós vamos perceber, e eu fazendo essa análise, se cada um for olhar, há corações
com os quais temos sintonia afetiva e muitas vezes não temos a sintonia intelectual. São pessoas que nós gostamos de estar perto, temos carinho, mas no lado intelectual ou no lado cultural ainda não nos preenchem por completo. E há outros que nós conseguimos essa sintonia intelectual. Nós conseguimos conversar, discutir, no bom sentido, argumentar. E é alguém ou alguém que estimulam nossa inteligência, o nosso conhecer, mas não são ainda corações que nos atraiam, que nos estimulem a permanecer além, muitas vezes, do trabalho. E eu estou aqui não dando um exemplo hipotético, eu estou falando de mim mesma. Embora recebi uma recomendação, não fale nada pessoal, porque nós estamos aqui, não é um confessionário, não é um divã de analista, mas é impossível, perdão, meus irmãos, é impossível falarmos de alguma coisa, ou pelo menos não deveríamos, com as quais estamos vivenciando, para que as palavras elas tenham essência, não sejam apenas forma, não sejam apenas embalagem. Então, a mediunidade na família, levando para o aspecto da sintonia, é a pergunta que a gente deve fazer. Estamos em sintonia com aqueles que estão em nossa família? Podemos imaginar o núcleo mais restrito, a família mais próxima? Maridos, esposas, filhos? Abrindo um pouco mais, pais, mães, sogros, sogras, tios? E vamos abrindo mais ainda para a família que nós escolhemos estar, a família espiritual do centro espírita que a gente participa, por exemplo. Além disso, quais as companhias espirituais que nós estamos convidando a partir dessa nossa sintonia, a partir das nossas escolhas, do nosso proceder, dos nossos pensamentos e sentimentos? No livro, Nos Domínios da Mediunidade, vou falar bastante dele, foi muito consultado e é o livro que estamos estudando no nosso grupo de estudo da mediunidade. O instrutor Albério, lá no iniciozinho do livro, ele faz uma preleção para vários espíritos e ele destaca: cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana. Então a gente, quando pensa em sintonia, e a gente ouve isso quando está estudando nos nossos grupos de estudo, quem faz parte, que a gente se preocupa com a sintonia com os espíritos desencarnados. Que companhias espirituais estão ao meu redor? Ora, dependendo das minhas atividades, dependendo das minhas intenções, dependendo dos meus pensamentos e sentimentos, as companhias, elas podem ser as mais diversas. Mas o instrutor Albério, ele destaca um ponto importantíssimo, que essas criaturas às quais nós nos emanamos, ou seja, nos ligamos, nos agrupamos como ímãs, elas estão em obediência às nossas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então, nem sempre aí comecei a repensar, então sintonia, o conceito inicial era os semelhantes se atraem, não é isso que a gente acha? E os opostos não ficam juntos. A gente se aproxima de quem tem algo em comum conosco, em algum daqueles aspectos que foram falados, afetivo, intelectual, cultural. Mas aí, quando eu faço esse destaque, de acordo com também nossas necessidades de ajuste, então às vezes somos colocados no mesmo raio de ação de alguns espíritos encarnados ou desencarnados, porque temos algo a ajustar. E aí começam os conflitos, as dificuldades da convivência.
porque é necessário essa aproximação. E existe propósito divino para essas aproximações. Então atraímos as pessoas, os espíritos, os sentimentos, os pensamentos que nós lançamos ao nosso redor. E eu gostaria de fazer uma homenagem a um irmão muito carinhoso, que é o seu Luiz Cunha, que foi citado no ônibus quando nós estávamos vindo, que é uma criatura de uma doçura tão grande, que desencarnou hoje de manhã e com certeza lançou e cultivou um hálito mental saudável, generoso, doce. Uma pessoa que a gente tinha vontade de estar junto. É como se fosse um avô, um pai, de tão carinhoso que ele era. Que ele é, perdão. Que Jesus o abençoe. E continuando, o instrutor Albério fala aquilo que nós, se não soubemos, se não sabíamos, vamos ficar lembrando disso. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Então, muitos irmãos que frequentam as nossas casas espíritas, e muitas vezes nós mesmos, podemos ter a inocência, ou vamos dizer, a infantilidade de achar que os espíritos nos perseguem, que os espíritos nos procuram e eles interferem e perturbam a nossa vida. Quando, na realidade, sintonia é acordo mútuo. Se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos cultivando em nossos corações bons sentimentos verdadeiros, que para nós encarnados, às vezes conseguimos disfarçar as nossas verdadeiras intenções e o que está lá no nosso íntimo, para os espíritos isso é transparente. Então, eles se aproximam, encontrando em nós similaridades. Então, é da lei que nossas maiores alegrias, obviamente, sejam recolhidas ao contato daqueles com quem nós nos afinizamos. Não palavras minhas, palavras do instrutor Albério. Mas temos que ter muito cuidado quando nós pensamos nessas alegrias, porque somos um vastíssimo mundo de inteligências, sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção. Então, nós aqui estamos reunidos por uma afinidade, por amor à doutrina, pelo amor à jornada da mulher espírita, pelo amor a este movimento de tantos anos, por amor entre nós. E obrigado pelo amor que está direcionado a mim, que eu sei e tenho certeza que muitos pensamentos estão aqui vibrando para que eu consiga repassar as mensagens de uma forma serena, calma, tranquila. E eu agradeço. Então, se nós temos essas afinidades, temos que lembrar que também existem aqueles que se afinam para as viciações. Também existem aqueles que se afinam nos momentos da maledicência, nos momentos da inveja, nos momentos da violência. Afinidade não é necessariamente para o bem, embora seria muito bom que nós apenas nos uníssemos sempre para um propósito de semear o bem, de ajudar o próximo, mas às vezes nós sintonizamos e começamos a trazer do nosso lado mais sombrio algumas características que em alguns momentos a gente consegue, vamos dizer assim, abafar, em outros não. E é nessa hora que esses sentimentos, esses vícios, essas viciações, essas paixões afloram, aparecem, surgem, nós atraímos as companhias que se alimentam dessa energia deletéria que nós cultivamos. E Kardec deixou isso bem claro. Aliás, Kardec fez a pergunta e os espíritos benfeitores responderam na questão 207. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Então, existem famílias e, se cada um procurar, existem as famílias
que eu particularmente desejo todo o bem, admiro, que são aquelas que estão envolvidas no trabalho cristão. Claro, como eu estou na doutrina espírita, eu vejo mais famílias assim, mas vejo famílias no catolicismo, vejo famílias no protestantismo, onde elas estiverem, a classificação religiosa é o que menos importa. O que mais importa são as ações. Então, essas famílias onde os pais, as mães, os filhos se unem em ações do bem, em momentos de oração, de ajudar o próximo, que Jesus continue iluminando essas famílias, e aquelas que ainda não chegaram nesse patamar, que um dia possam também evoluir a esse nível. E os espíritos responderam: essas semelhanças morais são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Então, vamos cada um de nós analisar nossas próprias famílias. Temos inclinações similares, mas não são 100%. Senão nós teríamos 100% das famílias harmonizadas. E muitas vezes nós vivenciamos ou conhecemos, enfim, são famílias cujos desafios são profundos. São situações provacionais, como os espíritos falam, que é reunir alguns que têm essa afinidade e outros cuja afinidade ainda não foi desenvolvida. Então sempre é difícil, tanto quando existe uma família harmoniosa para o bem e vem um espírito dissonante, vamos dizer assim, como se ele fosse assim um peixe fora d'água. É difícil para esse espírito? É difícil para a família também. Acolhê-lo, tratar com amor, ter paciência, é difícil. Como é difícil o oposto. Uma família bastante diferente de alguém que tem já um coração mais elevado, inclinações mais sublimes, desejos mais nobres, mais envolvido com uma família, com hábitos, vamos dizer assim, deseducados. Também é difícil. Então, nós temos que lembrar que a sintonia não é necessariamente a harmonia com o bem. E o nosso irmão Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, mais uma vez citando, dizendo o seguinte, que o mundo espiritual, os benfeitores nos agrupam com um propósito. E a chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Compartilhando os mesmos interesses mentais, aquele mesmo hálito mental citado pelo instrutor Albério, mas algumas vezes neste ambiente familiar, ao invés do cultivo para o bem, existem ainda as viciações do álcool, enfim, dos desvios inúmeros que depois, no futuro, faremos essa avaliação do tempo e dos recursos que desperdiçamos na nossa encarnação. Então, agora vamos para uma outra etapa. Uma vez entendido que estamos reunidos, agrupados por sintonia, agora a questão é: sintonia para quê? E sintonia com quem? Analisando a mim mesma, analisando os círculos onde estou inserida, seja trabalho, seja família, seja casa espírita, é sempre bom repensar que valores mentais eu estou cultivando, ou quais os valores mentais nós estamos cultivando. Porque a mediunidade é uma força mental que nos dá essa capacidade de comunicação, palavras de Emmanuel, mas ela é acordo mútuo. Está dito isso no livro Mediunidade e Sintonia, acordo mútuo. E aí, vou citar um caso de um casal
que está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Dominação Telepática. Já dá para a gente ter uma noção. O caso do marido chamado Jovino, da esposa chamada Anésia, que existia uma comunhão afetiva intensa entre os dois. Mas o que acontece no livro é que durante uma das atividades entre os centros espíritas, chega uma irmã, que é a mentora espiritual de Anésia, pedindo socorro ao instrutor Aulos, porque esta irmã está sofrendo investidas, vamos dizer assim, uma perturbação muito grande no lar, e ela queria que o irmão Aulos ajudasse a afastar essa perturbação. Que perturbação é essa? O marido Jovino, atraído por uma jovem amante e desviando-se daquelas obrigações de culto ao lar, de culto ao evangelho, de dar assistência, só assistência material, a assistência afetiva nenhuma. E a irmã Anésia, bastante perturbada, chorosa, com vários outros problemas acontecendo simultaneamente, a mãe já em vias de desencarnar, sozinha, e também trabalhadora do centro, então a mentora dela se vê, vamos dizer assim, numa situação de pedir socorro. E eles vão até o lar desta irmã. O que é observado? Que em determinado momento, determinada noite, a imagem dessa jovem estava no pensamento do marido, já angustiado, antecipando seu desejo de sair do lar ao encontro desta jovem. Mas o casal era tão próximo, e vamos dizer assim, respirava do mesmo campo mental, muito interligados, e esta imagem, embora não visível para a esposa, essa sensação que ela chama de estiletes de angústia estavam afetando mentalmente a esposa. Então, em algum momento, ela vai fazer uma prece aos pés da cama da mãe e ela adormece cansada. Na realidade, sob efeito de recursos magnéticos da mentora e do instrutor Aulos, para que eles pudessem conversar com ela e tranquilizar aquele coração que estava tão angustiado. E o irmão Aulos diz, explicando a André Luiz, por que ela conseguia captar essas energias que, na realidade, o marido é que estava sendo dominado telepaticamente pela jovem amante, mas pelo fato dela ter essa sintonia afetiva tão intensa, essa convivência tão forte e tão próxima, ela estava sendo abalada por aqueles pensamentos. E o instrutor Aulos explica que marido e mulher respiram em regime de influência mútua. E quando ela é trazida em desdobramento para ser acalmada e orientada, obviamente que ela angustiada, porque existia uma harmonia no lar, que estava sendo ameaçada por essa influência externa, o desejo dela era afastar, com palavras dela, esse espírito diabólico, essa serpente que está envolvendo o nosso lar. E aos poucos o instrutor Aulos vai acalmando a irmã e explicando a ela que na realidade ela deveria ter compaixão por aqueles dois pelas suas escolhas equivocadas. Gostaria de destacar o seguinte: por que essa interação tão forte nesse casal? E o instrutor fala, é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Então temos que tomar muito cuidado ao confundir amor com possessividade. Amar é um sentimento que deve dar liberdade ao outro, porque em algum momento vão existir as separações, por desencarne em momentos diferentes, ou por encarnações em momentos diferentes, por desafios que cada um deve seguir. A ligação afetiva permanece e vai acompanhando essas almas onde elas estiverem, em que mundos e em que experiências elas estiverem. Mas não pode existir este nível de
apego ao ponto de existir esta obsessão entre os dois. E sabemos que existem, às vezes, situações assim, não necessariamente entre marido e mulher. E não estou aqui para dar conselhos a nenhum casal. Estou apenas repassando os estudos. Mas isso acontece em outros relacionamentos familiares. Às vezes, essa energia lançada de um para o outro se materializa como algo que sufoca. E quando a gente estuda um pouquinho mais e a gente vê como o nosso pensamento é matéria, uma matéria sutil, mas é matéria, a sensação que a gente está sendo envolvida, como ela usou a expressão serpente em relação à amante, é como se fosse algo nos envolvendo também. E essa sensação de sufoco faz muitas vezes com que os pares se afastem para fugir dessa influenciação obsessiva. É preciso pensar. Então, em muitos lares, podemos ver guerras de pensamentos, como o irmão Aulos diz aqui, não estou vendo. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Isso também acontece entre pais e filhos. Tomemos cuidados, mães, avós, pais, avós, onde a gente, por um excesso de apego, de afetividade, também não sufoquemos aqueles que estão sob a nossa tutela. Muito cuidado. E aí, durante esse estudo, fiquei pensando, ora, se aquele casal que tinha uma sintonia afetiva teve que enfrentar essas dificuldades, e as famílias onde não existem ainda essas sintonias? Onde ainda não existem esses laços que ligam fortalecidos, ainda são laços frágeis. Por que não existem apenas famílias compostas por seres que se afinizam? A resposta parece bem óbvia. Não, a gente precisa conviver, porque a gente precisa aprender, a gente precisa tolerar. Mas algo ficou na minha mente, tentando entender por que existem as leis divinas e naturais que são válidas para o mundo físico e são válidas para o mundo moral, para o mundo espiritual. São as mesmas leis. E aí eu fico pensando, ora, a gente fala que os semelhantes se atraem. E por que a minha família, as nossas famílias, todos não são afins 100%? E aí eu fui buscar na minha formação profissional algumas respostas. Estas figuras representam compostos químicos, que na química se fala o seguinte: os átomos, eles são elementos que estão na natureza sozinhos. Eles formam os elementos. Então, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de carbono, eles estão sozinhos. Mas eles não são estáveis. E eles precisam se aglutinar, se juntar com outros átomos diferentes para formar as substâncias. Imagine se esses átomos não se unissem. Não teríamos a vida orgânica, não teríamos matéria inorgânica. Então os diferentes precisam se aglutinar, precisam conviver para atingir, na química, a estabilidade química. E se a gente fizer um comparativo entre o mundo material e as leis físicas que explicam o mundo material e as leis morais, nós seríamos elementos instáveis em evolução que precisamos nos ligar para atingir a nossa estabilidade amorosa, afetiva, intelectual e moral. É tão belo
Me perdoe se eu talvez não consiga transmitir a minha admiração pela inteligência divina. É tão belo quando a gente analisa o que existe na natureza, que existe uma classificação de elementos químicos que são chamados gases nobres. Os gases nobres, eles são completos, eles são estáveis, eles não precisam se unir a ninguém, a nenhum outro átomo. Mas é possível uni-los. Agora a tecnologia consegue uni-los, porque há alguns séculos atrás a ciência não conseguia. E ao ler isso eu fiquei imaginando, os gases nobres são os espíritos angélicos. Eles já são estáveis. Eles não precisam mais se unir a ninguém, mas se unem, nos ajudam e vêm aqui nos dar um apoio. Então Kardec disse no livro Céu e Inferno, para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios, nem haveria virtudes. Por isso que a gente não pode ficar isolado. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado, o bem se anularia. Então, se as pessoas se isolassem, óbvio, a gente não vai ser testado nunca. Porque é só convivendo com o diferente que a gente realmente testa até onde vai a nossa indulgência, testa a nossa capacidade de perdão, capacidade de tolerância. Isolados, nós não conseguiríamos criar essas substâncias amorosas, como na química. E o nosso irmão Emmanuel, em Pensamento e Vida, afirma exatamente isso. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, nem sempre o nosso proceder gerou uma família ou um agrupamento familiar estável, harmonioso, não, fraterno. Muitas vezes temos que vivenciar esta família conturbada como um fruto de nossas escolhas equivocadas, das teias de relacionamento que nós mesmos criamos e onde nos envolvemos e onde nos amarramos. E esses nós serão desatados com o emprego do Evangelho, com um trabalho íntimo, mudança nossa, não com quem estamos convivendo. Primeiro nos modificamos e aprendemos a conviver harmoniosamente com o outro. Muitas vezes dentro deste lar, espíritos que foram adversários ferrenhos se encontram face a face. E é natural que exista entre eles uma tensão, de forma a ser muito difícil permanecer, muitas vezes, num almoço em família, numa reunião, onde olhamos para o relógio, contando os minutos para suportar estar no mesmo ambiente que aquelas pessoas, que são nossos familiares. Enquanto outros é tão fácil, é tão simples, passar uma tarde inteira, dias com eles. Mas com aqueles com quem temos que conviver é mais difícil. E raramente esses adversários ferrenhos conseguem superar a aversão de que se veem possuídos. E isso Kardec explica. Ninguém pode sentir ao lado de um inimigo o mesmo bem-estar, o mesmo carinho que tem quando está ao lado de um amigo. É uma lei física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. Se for esse tempo, eu já passei, vou continuar. Estou continuando. Enfim, no livro Obras Póstumas, Kardec vai nos contar, vai nos dizer que nós temos em torno de nós uma atmosfera fluídica, como um planeta que tem a sua própria atmosfera, nós temos a nossa. Nós customizamos o fluido cósmico universal e criamos o nosso próprio fluido. Fluido esse que carrega as nossas características, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas boas ou más intenções. E quando este fluido que é individualizado, ele me
caracteriza a minha psicosfera é única. Mas quando ela encontra alguém cuja psicosfera a gente entra em sintonia, e na física isso se chama ressonância, é um bem-estar. E nós queremos, por simpatia e afinidade, estar juntos. Mas quando esses fluidos não conversam entre si, a aversão é imediata, as antipatias são imediatas. E por isso nós tendemos a querer fugir daquele ambiente que muitas vezes provoca até mal-estar físico, náuseas, dores de cabeça. Pois bem, dessas qualidades peculiares do fluido, geram-se as harmonias ou as antipatias. E um exemplo que fomos buscar no livro da irmã Ivone Amaral Pereira, conhecida muito pela sua obra, médium, que deixou vários livros como a Memórias de Suicida, mas esse livro especificamente, Recordações da Mediunidade, não é psicográfico, é biográfico. Ela foi orientada por Bezerra de Menezes, mas ela conta as dificuldades enormes que ela teve de adaptação à família terrestre onde ela foi inserida. Principalmente porque a sua mediunidade fazia com que ela visse cenas e tivesse acesso a conhecimentos de suas encarnações passadas. E ela teve dificuldades de reconhecer naqueles familiares o novo círculo amoroso onde ela deveria se inserir. E ela dizia no livro: sentia que o meu círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia. Tive dificuldades de reconhecer, e melhor, ela usou a palavra neguei-me a reconhecer em meus parentes e principalmente no pai, aqueles a quem eu deveria amar. E para ir caminhando para os finalmente, se nós temos essa dificuldade e é física, ciência, fluidos que não se conversam, como a gente conseguiria, usando a mediunidade, usando a sintonia, conviver numa família onde existem os diferentes? Como nos aproximar dessas criaturas que são nossos antagônicos? No livro, nos domínios da mediunidade, Emmanuel fala no prefácio: cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com quem se identifica. Nós emitimos raios. Antes do nosso pensamento se formar, o sentimento envolve este pensamento. Pensamento não é imagem. Pensamento é sentimento e imagens. E ele se materializa como ondas, vibrações que atingem aqueles a quem nós dirigimos esse pensamento, para o bem ou para o mal. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual. Então a pergunta é: se podemos emitir raios amorosos, nós podemos evitar as antipatias? Nós podemos, com a nossa energia mental, modificar a psicosfera do nosso lar? Podemos construir laços afetivos, interesses mentais, harmonia nesse lar? Agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente. Nossos pensamentos são muito fortes, mas nós precisamos educá-los, como precisamos educar os sentimentos que vão aglutinados a esses pensamentos. E como é que a gente faz isso? Com a maior das potências do Espírito, segundo o nosso irmão Leon Denis, à vontade. Mesmo que seja difícil a convivência, porque esses fluidos
fazem a gente naturalmente se repelir à vontade do Espírito, nossa vontade, é capaz de, pelo menos, se não transformar a antipatia em amor, mas pelo menos em respeito, pelo menos em tolerância, pelo menos em compaixão. E para quem esteve aqui na palestra de abertura da nossa irmã Suziara, lá em Campina Grande, ela falou isso. Mesmo que seja ainda difícil dizer eu amo, mas Jesus já tinha pedido, amar o inimigo não é sentir o mesmo sentimento que o amigo, mas pelo menos não desejar o mal. Pelo menos tentar muito, se preparando através de uma prece, se preparando a partir de um apelo aos nossos irmãos espirituais, que nos ajude a tolerar, a conviver. Então a vontade, ela atua intensamente sobre o corpo fluídico. Ela pode modificar esse sentimento e pode modificar esse pensamento. E Kardec perguntou aos espíritos se nós poderíamos vencer as nossas más tendências mediante nossos próprios esforços. E os espíritos responderam, claro, sim. E às vezes nem com muito esforço. Mas o que falta é vontade. Precisamos fazer nascer dentro dos nossos corações a vontade de harmonizarmos-nos com aqueles que são nosso desafio familiar e doméstico. E digo mais, expanda isso não para a família só, mas nas instituições onde estamos, no trabalho onde estamos inseridos, na vizinhança onde estamos inseridos. E voltando novamente ao mundo físico. Essa é uma imagem de um átomo, uma representação. Porque hoje a ciência sabe que existem subpartículas além dos prótons, além dos nêutrons, além dos elétrons. Não vou entrar neste mérito. Eu queria apenas usar esse desenho para mostrar que quando se observa como é que se os prótons, que são cargas elétricas de mesmo sinal positivo, eles naturalmente se repelem. Como é que eles estão agrupados no núcleo atômico? Que força é essa que une aqueles que naturalmente iam se repelir? E ao consultar alguns colegas da área da física, eles me esclareceram. Existem várias forças na natureza, mas existe uma chamada a força forte, ou a força nuclear, que é ela que aglutina os prótons no núcleo dos átomos, e sem ela, esses prótons se repeliriam de forma a não existir matéria. E não existindo a matéria que nós conhecemos, não existiria a matéria orgânica, a vida orgânica e nem a matéria inorgânica. Então, ao observar essa explicação, que força forte, e é a força mais forte da natureza, é a força que une os elétrons naquele núcleo. O que é que a gente deduz disso? Que essa força forte é a vontade divina de unir no mesmo núcleo aqueles que naturalmente não se afinam. E essa similaridade está nos nossos lares, que é o núcleo menor, vamos chamar assim, da humanidade. Esse pequeno núcleo que é o nosso lar, que é a nossa escola de regeneração, de redenção dos corações. O que faz com que nós não fujamos daquele compromisso? É a vontade divina de nos colocar naquele núcleo. Mas Deus deu o início da trajetória. O nosso livre-arbítrio pode perfeitamente, e isso foi dito também pela nossa irmã Ângela Menezes, na palestra que ela deu lá na Federação Espírita, que muitos de nós, muitos dos nossos filhos, ao atingirem a maioridade, quando chegam na sua independência econômica, se não foi construído entre nós um relacionamento amoroso,
e forte, eles vão embora e vão fugindo da influência daquela psicosfera do lar. Então, além da vontade divina que já atuou na nossa aproximação, é necessária a nossa vontade para aprender a conviver entre nós. E para fechar verdadeiramente, vou ler o que foi dito por São Vicente de Paula na questão 888, onde ele fala: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então existe a explicação física, científica e a explicação moral. Aprendamos a conviver. Vamos desenvolver essa sintonia. Se não conseguimos ainda o amor, porque, como disse Emmanuel, a sintonia é lei inderrogável, mas pela vontade conseguimos, através da disciplina, pelo menos não destruir esses laços tão frágeis que foram construídos por Deus. Vamos procurar tolerar e amar uns aos outros cada vez mais. Muito obrigada por tudo e que Jesus abençoe a todos nós. Hoje vem mostrar teu valor, abraça a tua jornada, dá lições de amor. Mulher espírita, esse momento é muito importante. Vem viver a boa nova e segue a